O que faz de uma simples história um clássico do entretenimento? Uma jornada quase infinita de um grupo tentando destruir um anel? Um grupo de rebeldes que se junta contra o sistema ditatorial que quer dominar a galáxia? E se for só um cara que gosta e muito de contar histórias? Será então que um homem vestido de morcego lutando contra um palhaço pode ser considerado um clássico? Hoje a gente vai analisar e dissecar o que faz com que uma obra se torne um clássico do entretenimento. E o nosso objeto de observação será o quadrinho escrito por Alan Moore e desenhado por Brian Bolland, Piada Mortal. Antes de começar o vídeo, já quero te lembrar de não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Que afinal, quem nunca assistiu, leu ou viu o que é considerado um grande clássico? A gente tem grandes e reconhecidos nomes nas mais diversas indústrias e formatos, seja no cinema, na música, nos livros ou no que será o tópico do vídeo de hoje, nos quadrinhos. Para falar desse negócio de clássico, a gente vai usar como base a história de Piada Mortal, que é escrita por um dos grandes criadores de clássico dos mundos quadrinhos, Alan Moore. Através dessa história eu quero dar umas pinceladas e entender junto com vocês o que é que transforma a história em um clássico. Inclusive, vamos começar aqui apontando o que eu acho que transforma isso, né? Que traz essa sensação e esse nome de clássico para alguma obra. Lembrando que eu não estou me referindo apenas a clássicos nos quadrinhos, tá? Apesar de nosso objeto de estudo ser um quadrinho, eu quero entender a ideia do clássico para além dessa mídia. O primeiro ponto que eu vejo que pode definir um clássico é uma certa palavra, que é marcar. Clássicos, na minha visão, eles fazem uma marcação na linha do tempo do seu formato. Mas essas marcações, elas não acontecem de uma forma apenas, certo? Alguns clássicos marcam, pois eles são uma nova forma de comunicar alguma coisa, que é algo que a gente pode atribuir, por exemplo, a Star Wars, que ele basicamente ditou como a gente faz aventuras sci-fi na galáxia. Muitas das obras que se basearam, que foram feitas no futuro, basearam-se em Star Wars. Já existem outros clássicos, que aí a gente entra na segunda categoria, que eles se tornam clássicos não por marcar uma forma de fazer, uma forma de comunicar, eles fazem o exato contrário. Eles quebram e refazem a forma de fazer e contar uma história. Ele destrói sentidos originais e apresentam novos aspectos e visões sobre talvez até uma história que já foi contada. Como, por exemplo, a gente tem, novamente voltando para a ficção científica, 2001, Odisseia no Espaço. Mas também existem clássicos que eles marcaram não porque eles ditaram uma coisa, né, quebraram outra, mas sim pela sua gigantesca popularidade. Inclusive, eu acredito que a popularidade seja algo intrínseco ao clássico, né? Afinal, um clássico ele precisa ser grandiosamente reconhecido. Existem clássicos que eles são mais simples. A gente não vai entrar aqui e só falar de coisas super cult, tá? Uma coisa é certa: clássicos marcam épocas. Mas pra gente entender melhor de como se constrói um clássico, bora comigo dar uma olhada na história do Piada Mortal. Iniciamos a história com uma chuva caindo no chão. Eu quero já pontuar esses 9 quadros na primeira página, que pra mim é uma marca super característica do Alan Moore. Lendo as histórias dele, dá pra notar que ele tem uma fixação nesses vários quadros que mostram detalhe por detalhe e partes incompletas que contam a história. Como a gente vê aqui partes do Batmóvel e também do próprio Batman. Após a apresentação da chegada do Batman, já rapidamente a gente descobre onde ele estava indo. Tá vendo bater um papo com o Coringa. Aqui o Alan Moore novamente distribui as cenas em 9 quadros e com um diálogo muito bom, criando a narrativa que vai se interligando muito bem com o que a gente vai ver no decorrer da história, colocando a ideia do o que acontece no fim, em relação à história do confronto entre ele e o próprio Coringa. Já nessa página a gente tem outro momento da história, que mostra o nosso vilão do cabelo verde comprando nada mais nada menos do que um parque de diversão, que obviamente vai ser usado em um futuro próximo nessa história. E aqui a gente entra num ponto muito interessante aqui do Piada Mortal, né? A gente tem o primeiro flashback do Coringa. Isso aqui pra mim é um dos elementos que transformam a história em não mais apenas uma história de Batman versus Coringa, mas sim em um verdadeiro clássico narrativo. A partir daqui a gente vai ter recortes de cenas que contam o passado do Coringa, onde o Alan Moore vai começar a fazer argumentações que mostram o que levou o vilão a se tornar quem ele é. É nesses momentos que a gente consegue ter noção da visão cinematográfica do ator,
com as falas muito dramáticas e trocas de cenas entre páginas que dão o dinamismo que a história precisa para se tornar o que ela significou através do tempo. Nessa página em específico, a gente tem a revelação do Coringa como um humorista falido, né, com um filho por vir e sua mulher grávida e um futuro profissional completamente inexistente. Quero apontar aqui esses dois quadros. Eles mostram a sensibilidade dos dois artistas que estão fazendo a história, né? Ele passa de um quadro para o outro, esse paralelo do Coringa dando a mão para sua esposa, e já no quadro seguinte, como para mostrar como aquilo levou ele àquele lugar, transporta o leitor novamente para o parque de diversões, criando um paralelo narrativo muito interessante e que mostra o poder da dupla que está escrevendo Piada Mortal. Nessa outra página aqui, a gente tem um momento chave também para a história, que a gente tem o primeiro indício de onde a história está querendo chegar, né? O Jim Gordon, ele está lendo ali o seu jornal junto com a Bárbara, quando alguma coisa bate a porta. E para surpresa de ninguém, a gente tem o Coringa novamente aparecendo. E de novo, com quadros que exprimem uma veia de cineasta, basicamente, de Alan Moore. Ele transmite para o leitor o horror no olhar da Bárbara Gordon e uma sequência que mostra quando o Coringa atira nela. Depois, nesse momento, aí a gente tem o rapto do Jim Gordon e a Bárbara sendo deixada ferida na sala. Já na sequência, a gente tem outra página de flashback. E eu quero usar ela para destacar o que seria o primeiro crime premeditado do Coringa, antes mesmo de assumir o seu posto de vilão, né? Como que uma resposta à sua situação miserável. Você lembra que a gente tinha visto no flashback como ele estava com a sua esposa e filhos? Então isso é uma resposta àquele momento. E ele então encontra nessa dupla aqui que está com ele a sua única saída para garantir uma boa vida para o seu filho e para sua esposa. A gente pode ver que o Alan Moore, pelo menos nesse momento, ele não pinta o Coringa como alguém que sempre foi mal. E eu acho que isso faz parte da narrativa que ele está querendo colocar. Mas sim como alguém que não viu saída dentro da sua situação. E isso faz total sentido com o que é proposto na história. Avançando um pouquinho no tempo, né, saindo do flashback e a gente voltando aqui para o presente da história, a gente vê o resultado do sequestro do Gordon. Essa página aqui está cortada porque ela tem umas imagens que são bem sensíveis para estar no YouTube. Mas se você leu, e eu espero que você tenha lido, você vai ter sabido o que aconteceu aqui, por que eu cortei essa página, né? E aqui a gente já tem também, após alguns questionamentos do Gordon para o Coringa, ele já começa o seu plano final, que é transformar o Gordon em alguém parecido com ele. E dando prosseguimento na história, novamente com os flashbacks, aqui o Alan Moore ele joga uma pedrada narrativa. Enquanto o Coringa está preparando o plano que vai mudar, salvar a vida da sua família, ele recebe a notícia de que por conta de um ocasional acidente doméstico, sua esposa e consequentemente seu filho estão mortos. Isso faz com que ele desista do plano, mas ele é diretamente impedido pelos seus dois parceiros de crime. E eu entendo essa parte da história do Piada Mortal como um ponto que realmente foi o que transformou o Coringa no que ele viria a ser. O cara já estava no fundo do poço e cometeu um crime que ele já não queria pela sua família. Em seguida, perde essa motivação, mas continua sendo forçado a fazer da mesma forma. E é quase como uma resposta a isso que ele viu no flashback, o Alan Moore já joga a gente pro presente de novo. Aqui a gente tem uma série de quadros do Coringa colocando o Gordon em um brinquedo. Lembra que ele tinha comprado o parque de diversões lá no começo? E ele faz o Gordon passar por um monte de tortura psicológica, praticamente querendo simular o que aconteceu com ele há alguns bons anos atrás, né? Quando ele passou por aqueles momentos difíceis. Essa página aqui, cara, para mim ela tem uns quadros geniais. Essa forma narrativa do Alan Moore super dinâmica e para mim super cinematográfica é muito massa. Que ele mostra ao mesmo tempo a visão do Gordon no brinquedo e também mostra o Batman em paralelo, lado a lado, buscando, né, para saber onde ele tá. E isso, né, ela mostra como o Alan Moore ele tem uma sensibilidade narrativa para mostrar que as coisas estão ali acontecendo ao mesmo tempo. Ele faz isso de uma forma muito incrível. Aqui a gente tem um gigantesco momento para a história dos quadrinhos. Nesses quadros de flashback, a gente tem o plano da dupla e do Coringa em ação. Aqui eles vão passar por uma fábrica de produtos químicos para roubar os itens da fábrica que tem ao lado, porém são vistos pelos seguranças e prontamente impedidos. Os dois capangas então são atingidos e mortos, porém Coringa consegue escapar, exceto
porque ele é encurralado pelo queridíssimo Batman. E é nesse momento que ele se vê completamente sem saída e ele se joga naquele líquido químico que é o que vai transformar oficialmente no Coringa que a gente conhece hoje, inclusive com esse quadro super reconhecido em todos os lugares. Nas páginas seguintes, a gente tem o resgate do Gordon pelo Batman e o confronto final tão esperado. Eu quero destacar essa página do resgate do Gordon porque ele prova um ponto muito importante para a narrativa do Piada Mortal, pois quando o Batman liberta o Gordon, ele então afirma que ele está bem e são, ou seja, sabemos a partir daí que a teoria do Coringa cai completamente por terra, e é exatamente nisso que o Batman vai confrontá-lo nos próximos momentos. Já nas últimas páginas, a gente tem os diálogos do Coringa com o Batman, onde o Coringa vê que não há mais saída e, sinceramente, ele já havia conseguido fazer o que ele queria, exceto pelo fato de que ele não cumpriu o objetivo de tornar o Gordon louco como ele. E aí que a história ela dá a lição de moral ali dela, né? Que ela mostra que não é apenas a situação que dita a sua atitude no futuro, mas sim como você lida com aquela situação. O Coringa ele estava querendo provar que todo mundo poderia ficar louco como ele. Por isso que ele tentou fazer com que o Gordon ficasse muito maluco. Ele surpreendentemente para o Batman e conta uma piada para ele, que mais surpreendentemente ainda, ele ri da piada. E finaliza nos últimos quadros da história com as mãos em volta do pescoço do Coringa enquanto os carros chegam ao fundo da cena. E é lendo esse final que a gente consegue entender a genialidade do Alan Moore em construir não apenas a sua narrativa, mas sim uma narrativa que ela é construída em conjunto com o leitor. Afinal, se você leu essa obra, e eu espero que você tenha lido para ter chegado até esse ponto do vídeo, dá para perceber que existem pontos que não foram completamente esclarecidos durante a história, certo? E é exatamente esses pontos e respostas que não foram ditas diretamente nos quadrinhos que geram discussões até hoje. Por exemplo, a gente tem a Bárbara Gordon sendo encontrada despida, né? Lá naquela situação com o Coringa. Será que o Coringa tirou apenas fotos dela? O Batman finaliza a história com as mãos em volta do pescoço do Coringa. Afinal, ele matou ou não ele? A loucura finalmente atingiu o Homem-Morcego? Para mim, essas dúvidas, essas lacunas que o Alan Moore deixa na história é uma das coisas que transforma Piada Mortal em um clássico. Faz com que a história se transforme quase em algo colaborativo entre o autor, né, e o público leitor. E são essas lacunas que fazem com que Piada Mortal fique vivo e participe de discussão através dos anos e que não consolide ele apenas como um clássico de sua época, mas que ele vai abrangendo, se renovando cada vez mais através da dúvida deixada em sua construção. Nós temos também o que eu acredito que defina Piada Mortal e transforma ele em um grande clássico, é causar grande impacto. Recentemente, eu assisti 2 filmes que foram indicados ao Oscar e ganharam também, né? Que foi Ainda Estou Aqui e Flow. São 2 coisas completamente diferentes, mas elas têm uma coisa em comum. E o que eu vejo em grandes obras e em grandes clássicos, que é causar grandes impactos. Flow, ele é um filme, o filme do gatinho, né? Com certeza você deve ter visto, ele ganhou melhor animação. Ele não tem uma palavra, mas ele cria angústias, cria medos ali enquanto você está assistindo a obra. E para mim, Piada Mortal, ele se fixa nesse pilar de criar sentimentos que é muito difícil algumas narrativas se colocarem. Colocar esse sentimento para o leitor, principalmente olhando-se com um olhar histórico para a época, é um pilar fundamental para enxergar a construção de Piada Mortal como um clássico. Para mim, um clássico ele precisa ser impactante. Ele deve traçar caminhos ainda não delimitados. E isso Piada Mortal faz muito bem. Ele não cria apenas uma narrativa. Ele cria um marco na história do seu formato. E a forma como o Alan Moore coloca a questão da violência é algo que coloca Piada Mortal na história dos quadrinhos. Eu acho que mesmo que hoje nós tenhamos mídias que façam histórias que se posicionam como muito selvagens, muito violentas, Piada Mortal, ao olhar histórico, vou sempre trazer, quando a gente fala de uma obra de tantos anos, a gente tem que olhar com um olhar histórico também. Ele constrói esse caminho para que muitas quadrinhos hoje coloquem violência gratuita. Piada Mortal construiu esse caminho também. Botou esse pilar e se marcou, e por isso é tão impactante também. E acima de tudo, Piada Mortal, para mim,
ele se finaliza ali como um grande marco. Eu acho que Alan Moore, quando ele escreveu, ele já sabia ali a grandiosidade do que ele estava fazendo. Lembra que eu falei no começo do vídeo que existem clássicos que reescrevem a forma de contar uma história? Para mim, Piada Mortal ele entra exatamente nesse caminho. Ele transforma o que seria o comum embate e perseguição Batman e Coringa em algo que vai para além disso. Eu enxergo a perseguição do Batman e Coringa no Piada Mortal como parte do caminho, mas o que está sendo comunicado ali não é apenas mais uma perseguição. A gente está falando da construção do que era um homem insano e como ele quer provar o seu ponto de que ele é apenas uma vítima, apesar de que ele não consiga. E é por isso que o Alan Moore ele reescreve essa forma de pensar esse confronto e estabelece Piada Mortal em algo tão grandioso como essa história. E foi exatamente dessa forma, com uma história sombria, densa, de diversas nuances e de lacunas também abertas, que Piada Mortal se fixou no eterno cânone clássico da DC Comics. Eu sou o João, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu estou tentando esse novo estilo de vídeo, espero que você tenha gostado. Valeu! E até a próxima.